Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu não queria me envolver com ninguém. O meu casamento tinha acabado e eu saí bastante machucado da relação. A minha esposa infelizmente me traiu com um colega de trabalho e não deu para continuarmos juntos, sabe? Levou um tempo para eu perdoá-la, mas acabei perdoando, afinal tínhamos 2 filhos juntos e as crianças não tinham culpa do que havia acontecido. Mas ela ficou no canto dela e eu no meu. E depois da nossa separação, voltei a morar com a minha mãe e com a minha irmã. Bom, além de trabalhar como designer gráfico durante a semana, eu tinha uma banda de rock formada por amigos de longa data. Nós tínhamos uma paixão incomparável pela música e depois da minha separação, voltamos a tocar em bares e em eventos. E sabe como é, né? Sendo o vocalista da banda, eu chamava muita atenção. As mulheres e as garotas sempre queriam tirar uma casquinha de mim. E como eu não queria mais nenhum compromisso sério, deixava elas me usarem. Mas não enganava ninguém e dizia que aquele lance era só para aquele dia. E quando a minha ex-mulher me viu levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ela começou a marcar em cima, passou a frequentar os bares e eventos da cidade onde eu tocava. Mas a Laís não vinha falar comigo. Ela ficava no canto dela, de longe, me olhando, fazendo caras e bocas. E eu precisava desviar o meu olhar para não cair nas artimanhas dela. Só que eu queria saber onde estavam os meus filhos, já que ela estava ali. Então, eu ia até ela e fazia centenas de perguntas sobre eles. E ela sempre dizia que os filhos estavam com a mãe dela e que estava tudo bem. Mas um dia me bateu uma curiosidade sobre o motivo dela estar frequentando aqueles lugares, já que antes nunca gostava e até me proibia de tocar com os amigos. E a Laís me disse que agora gostava de me ver tocar e cantar, algo que só descobriu após a nossa separação, e comentou também que às vezes a vida era assim, precisava se perder algo para depois poder dar valor, e ela estava vivendo aquele velho ditado. E confesso que fiquei um pouco mexido com as palavras dela, mas ao mesmo tempo senti raiva e falei que ela só iria colher o que havia plantado e que se pensava que eu iria esquecer o que ela me fez, estava muito enganada e que traição não era algo que se esquecia da noite para o dia. A minha ex insistiu em pedir perdão e mencionou a vez em que eu a traí e ela me perdoou. E eu não gostei dela querer fazer comparações e deixei bem claro que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu era homem e ela era mulher e não adiantava inverter a ordem das coisas. Olha, a Laís já estava me torrando a paciência e por isso eu pedi para ela parar de ficar atrás de mim. E ela olhou em meus olhos e perguntou se realmente era aquilo que eu queria. E eu confirmei que sim. E a partir daquela noite, a minha ex parou de ir aos bares onde eu tocava. E de forma inesperada, eu comecei a sentir falta dela, do sorriso, do olhar, dela cantando as músicas que eu tocava. E eu decidi aparecer para ver os meus filhos, já que eu só falava com eles por telefone. E queria ver também a Laís para saber se o que realmente eu estava sentindo era aquilo mesmo. Mas, para minha surpresa, quem me recebeu foi a minha ex-sogra, porque a Laís tinha ido para a faculdade.
Fiquei sabendo que ela voltou a estudar e estava dedicada a terminar o curso de pedagogia. E eu achei interessante porque antes ela não queria saber de nada. E quando eu perguntava se iria retornar aos estudos, ela ficava brava. Bom, como eu tinha ido lá para ver os meus filhos, eu pedi permissão à dona Jane e saí com eles para comer um lanche. E eles adoraram e me disseram que sentiam muito a minha falta. Não sei porquê, mas comecei a fazer perguntas sobre a mãe deles. E o meu filho mais velho, o Gabriel, me contou que ela trabalhava, ia para a faculdade e quando voltava à noite, acordava os dois para conversar um pouco, porque ela sempre queria saber como tinha sido o dia deles. O Gabriel também mencionou que às vezes a mãe chorava de saudade de mim. E eu senti o meu coração apertado, porque eu também sentia saudades dela. Mas eu não falei para ele, porque senão ele iria correr e contar para ela. E eu não queria mais a Laís na minha vida, mesmo a amando do fundo do meu coração. Deixei as crianças novamente com a dona Jane e me despedi e voltei para casa. Enquanto eu dirigia, pensava em como a nossa família era feliz e em como eu amava voltar para casa. E refleti também sobre como causei sofrimento a Laís com a minha infidelidade. E só percebi a gravidade daquilo quando ela foi embora e me deixou na dor do abandono. E foi aí, meu bem, que eu descobri que o mais importante de tudo era a minha família. Reconquistei a minha esposa e finalmente me tornei um homem fiel. Mas a minha mulher me traiu com um colega de trabalho. Como assim? Como ela teve coragem? Para um homem superar uma traição é muito mais difícil. E eu não queria ser conhecido como um chifrudo. E por isso eu decidi apagar a Laís de vez da minha vida. Mas naquela mesma noite, por volta de umas 11h30 da noite, ela me mandou uma mensagem dizendo que as crianças tinham adorado o passeio e que estava feliz por eu ter conseguido um tempinho para eles, já que só pelo telefone não era o suficiente. E eu apenas respondi com um joinha, embora tivesse uma vontade enorme de continuar a conversa. Enfim, os dias foram passando e eu continuei trabalhando e tocando nos finais de semana. E acabou que a minha mãe adoeceu e precisou ficar internada. E eu e a minha irmã revezávamos para que ela não ficasse sozinha. E quando chegou o final de semana, eu tinha uma apresentação e não podia desmarcar, além de não querer sobrecarregar ainda mais a Cíntia. Então, eu tive a ideia de ligar para a Laís e ver se ela poderia ficar com a minha mãe pelo menos no sábado. E quando ela soube que a minha mãe estava internada, ficou muito preocupada e disse que ficaria com ela naquela noite sem problema algum. Além disso, ela mencionou também que se precisássemos, a mãe dela estaria disposta a ajudar, sabendo que o hospital era muito cansativo e elas já tinham passado por aquilo. E eu fiquei emocionado com as atitudes delas. Depois do sábado, ainda contei com a ajuda da dona Jane, que também passou algumas noites com a minha mãe, para eu e a Cíntia descansarmos. E graças a Deus, ela se recuperou de uma pneumonia grave e pôde voltar para casa. Após a internação da minha mãe, a Laís começou a frequentar mais a casa dela, levando as crianças para ficarem mais perto da avó e da tia. E aos poucos fomos nos aproximando novamente. E em um determinado dia, eu ouvi quando a Laís perguntou para minha mãe o que ela achava da possibilidade de nós dois ficarmos juntos novamente. E a minha mãe respondeu que se fosse da nossa vontade e para nossa felicidade,
ela ficaria muito contente, porque gostava de nos ver juntos. E a Laís continuou dizendo que sentia muito a minha falta e a falta da nossa família, e que se arrependia muito de ter errado comigo. E a minha mãe, daquele jeito que ela tinha de que todo mundo podia errar e acertar também, falou para ela me reconquistar, afirmando que eu gostava muito dela e que se ela estava arrependida já era um bom sinal para recomeçar. A minha mãe sempre acreditava na capacidade de mudança das pessoas. Ela não aceitava a ideia de que alguém nascia de um jeito e morria do mesmo jeito, sem a chance de transformação. Para ela, nada era tão definitivo que não pudesse ser alterado. E tinha uma crença firme de que todos podiam evoluir e melhorar ao longo do tempo. E eu pensava que a minha mãe só fazia aquilo porque, na verdade, nunca tinha passado pela dor de uma traição. Então, para ela, era fácil falar sobre mudanças, reconciliações, sem ter vivido a experiência. Afinal, o meu pai tinha sido um marido exemplar e sem rastros pelo caminho. E eu fiquei até um pouco chateado com a ideia dela tentar trazer a Laís de volta para minha vida. Afinal, ela tinha me traído e eu não conseguia aceitar que isso fosse algo que pudesse ser facilmente perdoado. E aproveitei a oportunidade para dizer à minha mãe que não havia gostado do que ela tinha dito para Laís. Também comentei que era fácil para ela me aconselhar a perdoar, já que ela nunca tinha sofrido uma traição. E a minha mãe me chamou de moleque mimado e disse que eu não sabia da metade do que ela tinha passado na vida. E ela achava que eu estava sendo um idiota por deixar uma mulher como a Laís de lado. E também me lembrou que eu não era nenhum santo para ficar apontando e falando sobre a traição da minha ex. E para me colocar no meu lugar, ela ainda disse que chumbo trocado não doía e que eu tinha sido um cafajeste a minha vida toda desde que comecei o namoro com ela. E nós dois tivemos uma discussão de mãe e filho. E no fim das contas, ela acabou levando a melhor, porque eu fiquei sem argumentos. E para finalizar a nossa conversa, a mamãe me colocou a par de que sempre acreditou na evolução do meu pai, que era um traidor de mão cheia, mas que nunca deixou a imagem do pai traidor chegar até nós, porque acreditava que os filhos não mereciam conhecer o lado feio do papai, que a gente tanto venerava, e me pediu para não deixar o orgulho me levar para longe do meu amor. E se a Laís errou no passado, agora ela estava tentando acertar, e se não fosse comigo, iria ser com um cara bem legal. E ela iria torcer para que a Laís fosse feliz. E eu me senti estapeado pela minha mãe. Com o tempo, eu comecei a perceber que a Laís parecia mais alegre e feliz. E para mim, aquilo era um sinal de que provavelmente havia alguém novo em sua vida. Além disso, ela já não falava mais em voltar comigo, e quando mencionava algo era no sentido de que a vida continuava e que às vezes achávamos que só aquela pessoa podia nos fazer feliz. Mas não era bem assim. E com a pulga atrás da orelha, levei os meus filhos para passear. E aproveitei a ocasião para fazer várias perguntas, já que longe da mãe deles, eles estariam mais à vontade para responder. E eu perguntei se eles tinham visto a mamãe com algum outro homem. E eles confirmaram que nunca tinham visto. E disseram que a vida dela se resumia a trabalho e a faculdade. E que mesmo nos finais de semana ela não se interessava em passeios porque precisava estudar. E eu senti uma certa paz no meu coração.
Mas deixei as coisas acontecerem, porque eu e a minha banda fomos contratados para fazer bastante eventos, até durante a semana. Era somente o tempo de sair do trabalho e correr para os locais onde íamos tocar, coisa que não acontecia há muito tempo. E em um desses eventos, uma mulher que coordenava o local se interessou por mim e tentou de todas as maneiras ficar comigo. E como eu não estava afim dela, eu acabei mencionando que era casado e amava a minha esposa. O que me deixou muito surpreso, porque eu fui corajoso em dizer que ainda amava a Laís. E a mulher imediatamente parou e disse que não se envolvia com homens comprometidos e me deixou trabalhar sossegado. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, sabe? E quando o evento terminou, eu criei coragem e liguei para minha ex. Perguntei o que ela estava fazendo e a Laís me disse que estava assistindo um filme com as crianças. Mas como elas haviam adormecido, ela continuava assistindo sozinha. E sem querer, eu disse que gostaria muito de estar lá com eles. E então a Laís insinuou que se eu quisesse poderia ir até lá, que ela ficaria e me esperaria. E eu não soube o que dizer, mas a Laís insistiu na pergunta. E eu respondi para ela não dormir e ficar me esperando que mais ou menos em 1 hora eu chegaria. Confesso que me senti como um adolescente apaixonado e a cada quilômetro que eu me aproximava dela, o meu coração parecia querer sair pela boca. E quando eu finalmente estacionei o carro na porta da casa da mãe da Laís e disse que estava no portão, ela veio me receber. A mãe dos meus filhos estava linda e eu sentia até as minhas pernas tremerem. A Laís me convidou para entrar e quando eu estava entrando, a minha sogra apareceu na janela e perguntou o que estava acontecendo. E eu respondi que a gente ia conversar. E ela então nos deu boa noite e fechou a janela. E fomos para a casa dos fundos, onde a Laís estava morando com as crianças. E quando entramos, eu fechei a porta e não consegui resistir. Puxei a Laís para perto de mim e a beijei e nos beijamos. A minha ex sussurrou que me amava e eu a apertei mais forte, finalmente declarando o meu amor por ela. E naquela madrugada tivemos uma longa conversa, em que nos perdoamos e prometemos seguir em frente sem lembrar do passado. Mas antes de terminar, eu quis saber por que ela havia ficado diferente. E a Laís respondeu que foi uma estratégia e que a minha mãe quem havia orientado. As duas armaram um plano e deu certo. A Laís e eu recomeçamos do zero e hoje estamos juntos há 5 anos e prometemos ir mais longe e continuar construindo a nossa vida juntos até o dia que Deus quiser.